das vagas procelosas sãos, se com desalento julgas tudo vão, quantas bênçãos dizas de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tem acaso magos triste a teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando virem outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, teu por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Legal, obrigado, pastor Felipe. Gostaria que alguém voluntário fizesse uma oração agora inicial. Vamos lá, dole uma, dole duas e dole três. Vendido para quem vai ser a pessoa corajosa que vai nos dirigir a Deus em oração. Eu posso fazer. Muito obrigado, ótimo. Amado Deus, Pai Celestial, estamos aqui nesta noite, reunidos em volta da Tua Palavra, para estudar um pouco mais sobre o Teu Evangelho, as coisas boas que Tu tem para dizer para nós, também um pouco da Tua lei, da Tua sabedoria. Faz com que esse estudo seja gratificante e seja construtivo para todos nós. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa nesta noite. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Ricardo. Parabéns, você ora bonito. Exercita mais o seu dom em público. Eu posso fazer uma pergunta de onde é que o Felipe tirou essa letra desse hino, de português de Portugal? Parece isso aí, onde é que foi? Do inário português? Depois eu te explico, vou explicar aqui. Porque não é o normal que a gente canta. O nosso coral já cantou essa música, Ricardo. Sim, inclusive eu que levei a música, seu Hartwig. Só que a letra é um pouco diferente, mas... Pode ser. A última estrofe mesmo estava bem português de Portugal. A gente estava brincando, Felipe, mas a gente estava dando risada aqui. Mas depois ele fez uma tradução simultânea. Tá bom. O pastor Felipe, ele não cantou, ele estava a cantar. É bem isso. Felipe, você preparou o Salmo 133 em canto litúrgico? Não, mas dá para preparar. Prepara agora. Não, então não tem necessidade. Então vamos lá. Alguém dos irmãos aí pode fazer a leitura do Salmo 133? Quem gostaria de ler? Eu posso ler. Opa! Quem lê? Eu posso ler. Então leia, Ricardo. 133, né, pastor?
Sim. A excelência da união fraternal. Cântico de peregrinação de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Muito obrigado. Estamos quase chegando ao final dos cânticos de romagem. Os cânticos de romagem a coleção termina no Salmo 134. Esses dois últimos salmos são salmos bem curtinhos, cada um deles contendo 3 versículos. O salmo de hoje, Salmo 133, ele é de autoria do rei Davi. E ele tem como título na Bíblia RA, a excelência da união fraternal. Nós vamos observar ao longo do nosso estudo que talvez esse título não seja o mais sugestivo para aquilo que de fato o Salmo quer expressar. Antes de entrarmos no Salmo propriamente dito, eu gostaria de trazer algumas informações a respeito do rei Davi e que vão nos ajudar a compreender um pouquinho melhor o contexto desse Salmo. O rei Davi é uma figura bíblica muito conhecida. Nós sabemos que ele era pastor de ovelhas, que ele era músico, provavelmente tocava harpas, ele é o compositor do Salmo 23, um dos mais conhecidos da Bíblia, e ele é também considerado o rei mais importante do povo de Israel. O povo de Israel teve o seu primeiro rei, Saul, e Davi foi o segundo rei. Davi também é descrito na Bíblia como um ser humano muito notável, um ser humano inteligente. Ele tinha uma visão política avançada, e ele foi o único rei que conseguiu fundar um reino grande e que pôde medir forças com os poderes do seu tempo. Ou seja, ao redor do povo de Israel, haviam muitos povos valentes. E o povo de Israel nunca tinha conseguido sucesso nas lutas contra esses povos. O rei Davi foi um rei que conseguiu grandes vitórias e grandes avanços políticos. A Bíblia não traz uma narrativa tão longa sobre outros reis, assim como traz, por exemplo, do rei Davi. Nós temos lá os livros de 1ª e 2ª Samuel, que uma boa parte deles, e depois também crônicas, é destinado para contar sobre a vida do rei Davi. E por que será isso? Isso tem uma razão especial, que após o fracasso do primeiro rei, que foi Saul, Davi foi o novo rei ungido, escolhido por Deus. Davi aprende a confiar em Deus. Tem a sua luta com o gigante Golias. Ali foi uma luta do ponto de vista humano, uma loucura. Davi, um franzininho, Golias, um gigante, invencível até o momento, e que Davi luta contra ele. A única arma que, de fato, Davi possuía era a confiança em Deus. Davi também aprende a ser obediente à vontade de Deus. Por exemplo, Davi era seu inimigo, e Davi queria matar, Saul queria matar Davi. Muitas vezes Davi teve a oportunidade de matar, mas ele não o fez em obediência à vontade de Deus e na confiança de que Deus o cuidaria. Davi também desenvolveu grandes habilidades, como, por exemplo, a diplomacia. Ele era muito estrategista, ele sabia muito bem comandar um exército. Sobre isso a gente pode ler em 1 Samuel capítulo 27, tem uma grande descrição sobre essas virtudes de Davi. E como rei, ele tinha um objetivo, um alvo muito importante na sua política enquanto governo. Davi queria muito unir as tribos de Israel. Essas tribos estavam divididas. Nos primeiros anos do seu reinado, Davi, ele governou apenas o reino do sul, que é o reino de Judá.
Depois que ele estava 7 anos como rei, Davi conseguiu uma coisa que nenhum outro governante tinha conseguido até então com o povo de Israel, que foi exatamente unir o povo de Israel num único reino. Para a gente se situar um pouco historicamente, o reinado de Davi, ele começa mais ou menos no ano 1000 e vai até o ano 970, mais ou menos por aí. Antes, né? O reinado, a morte dele vai em 970, mas o reinado dele é de menos, é de 30 anos. Então, esse Salmo 133, ele é atribuído a Davi. Esse homem valente, é escolhido segundo o coração de Deus, ungido para ser rei. E esse salmo fala de união. Ele começa dizendo como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Provavelmente que ele tenha sido escrito quando Davi uniu o povo de Israel. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, vocês devem estar lembrados, eles foram divididos, cada tribo ganhou um pedaço de terra. E essas tribos eram mais ou menos independentes. E com o passar do tempo, elas eram até rivais. As tribos, elas foram originadas nos filhos de Jacó, né? Cada filho de Jacó deu um nome para uma tribo, que depois formou o povo de Israel. E esse povo, então, eles tinham quedas espirituais. Por exemplo, adoravam imagens, adoravam os ídolos pagãos dos povos vizinhos. Cada tribo tinha sua lei. Se um vizinho de uma outra tribo queria passar por dentro de da terra de uma outra tribo, dependendo da rivalidade, era impedido. Então, havia uma desunião do povo de Deus muito grande. Com isso, vocês já vão agora ligando com a união que o Salmo está falando. E esta desunião do povo, ela era extremamente prejudicial do ponto de vista tanto político, como também, obviamente, espiritual. E então, Deus suscita homens, que naquele tempo, antes dos reis, se chamavam juízes. Os juízes eram homens suscitados, levantados por Deus temporariamente, que deveriam entrar no meio do povo, nas tribos, julgar as atitudes, julgar as ações, denunciar os erros, corrigir o povo. Por isso foram chamados o período dos juízes. Mas esses juízes também, muitos deles se deixavam corromper. E o povo, de repente, começou também a se desgostar com isso. E aí o povo olhava ao redor e via, os outros povos têm um rei, têm um governante, eles são unidos debaixo da mesma figura. Nós também queremos um rei. E aí pediram tanto por um rei e aclamaram Saul, seu primeiro rei. Acontece que Saul, ele foi um rei inicialmente bom, mas depois, posteriormente, tornou-se um rei mau. Mau no sentido de que Saul era extremamente colérico e ele tomava as decisões e as atitudes de acordo com o seu coração. Ele não consultava mais a Deus. Ele confiava no seu poder, ele confiava na sua própria capacidade, ele tomava as decisões, não consultava a Deus, botava o povo em rascada, e com isso Deus desagradou-se de Saul. E Deus manda então avisar Saul que ele não queria mais que Saul fosse seu rei, que Deus já tinha escolhido um outro rei, que seria rei segundo o coração de Deus, isto é, um homem que agradava a Deus, e um homem que seria temente a Deus, e um homem que faria o seu governo de acordo com a vontade de Deus. É óbvio que Davi não foi apenas santo. Davi teve muitos deslizes, muitos pecados, e que a Bíblia menciona, inclusive. E a Bíblia faz questão de mencionar isso justamente para nos mostrar que o cristão também está sujeito a cair em tentações, em cair em pecados. Mas a diferença é que Davi era um pecador temente a Deus. Então ele sempre se dava conta dos seus erros, voltava sem arrependimento e era reconciliado novamente com Deus. Bom,
Quando Davi se tornou rei, nem todo o povo aceitou o governo de Davi. Então, o reino foi dividido. O reino do sul, que se chamava Judá, governado por Davi, apenas 2 tribos. E o reino do norte, que foi chamado de reino de Israel, que ficou então com 10 tribos. Esses reinos ficaram divididos e ainda mais rivais durante aproximadamente 7 anos. Quando então Davi ele consegue unificar todo o povo num único reino. E aí Davi estabelece o centro de adoração em Jerusalém. Porque o que acontecia com as tribos independentes? As tribos independentes, cada uma criava o seu lugar de adoração e, consequentemente, cada uma criava seus deuses. Houve tribos que criaram bezerros de ouro, assim como tinham feito lá perto do Sinai, e também passaram a adorar a partir de então. E Davi, então, ao unir o povo politicamente, também consegue unir o povo num único centro de adoração, que foi a cidade de Jerusalém. Isso foi importante naquele momento, porque tornou o povo olhando para a mesma direção. E agora nós começamos a entender a união da qual o Salmo está falando. Fazendo um link, vamos comparar isso com uma família. Uma família, quando ela é desunida, ela é uma família triste. Porque é uma família onde reina briga, desarmonia, onde reina tudo aquilo que é ruim. O mesmo acontece numa igreja, por exemplo. Uma igreja que não olha na mesma direção, uma congregação que não olha na mesma direção, ela também é uma igreja triste. É uma igreja que perde alegria. Um reino dividido também é um reino fraco. Não é à toa que vem aquele jargão, né? A união faz a força, e não o açúcar, né? A igreja que vive em briga, ela perde a sua alegria de ser cristão. A unidade, portanto, nesse salmo é descrita como algo que é bela aos olhos de Deus. Vejam o início do salmo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aqui não fala de uma união qualquer. Esse salmo não foi escrito para celebrar apenas uma união em torno de vínculos e laços puramente fraternos. Não é isto que une necessariamente os cristãos. Se a gente olhar biblicamente no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, a união dos cristãos foi uma das qualidades mais admiradas pelos pagãos daquele tempo, do Novo Testamento, e que serviu para os pagãos olharem com admiração para a igreja primitiva. Porque Atos descreve que os cristãos eram tão unidos que partilhavam tudo. Se reuniam de casa em casa para fazer as orações, para tomar as suas refeições, para fazer os seus momentos de louvor e de culto a Deus. Então, Davi, ele consegue fazer um reino unido. E agora Israel tinha uma identidade de nação. Não era mais aqueles reinos pipocados, cheios de núcleos aqui, uma tribo aqui, outra tribo ali, cada uma puxava uma coisa, cada uma adorava o Deus que queria. Algumas adoravam o Deus verdadeiro, mas junto com o Deus verdadeiro adoravam outras coisas que não eram Deus. Então, o que significa ter um reino unido? Bem, um reino unido significa muitas coisas. Entre elas, tem a ver com o fato de que agora não tinha mais guerras entre as tribos. Agora podiam viajar pelas terras uns dos outros, podiam passar livremente, eram amigos, olhavam para o mesmo objetivo, tinham a mesma direção, tinham o mesmo cabeça, estavam debaixo do mesmo reino. E aqui nos faz pensar como povo cristão, a união que Deus quer também nos cristãos. E essa união tem a ver com andar debaixo de Cristo como o único cabeça da igreja. Adoravam por isso mesmo Deus. E com isso reinava a paz.
A convivência agora era pacífica, mas era uma convivência pacífica providenciada por Deus, trazida por Deus. E a união, portanto, é descrita no versículo número 1 como algo que é agradável, como algo que é bom. E Davi vai usar duas imagens nos próximos 2 versículos para descrever, para explicar esta imagem agradável. No versículo 2 ele vai dizer, é como óleo precioso sobre a cabeça de Abraão. Eca, né? Nós poderíamos pensar naquele azeite de cozinha e pensar jogar azeite na cabeça que escorre pela barba. Que coisa mais nojenta. Acontece que não é exatamente assim. Esse óleo do qual fala aqui é um óleo muito precioso. De fato, precioso por ser raro e por ser fabricado com ingredientes finos. Esse óleo foi feito de acordo com uma receita dada pelo próprio Deus. Uma receita que está lá no livro de Êxodo, quando Deus dá a receita do óleo com o qual deveriam ser ungidos os sacerdotes. E esse óleo era fabricado pelos sacerdotes e era usado em ocasiões muito especiais. Praticamente era usado apenas na unção dos sacerdotes. O sacerdote, quem era? Era aquele que era o representante de Deus perante o povo e, ao mesmo tempo, representante do povo perante Deus. Era ele que oferecia os sacrifícios para perdão de pecados. Era ele que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Portanto, era um óleo fino, raro, cheiroso e que se alastrava pelo tabernáculo. Quando a gente olha aqui no versículo número 2, ele diz assim, é um óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão. Arão aqui é representante do sacerdócio, porque Arão foi o primeiro sacerdote do povo de Israel. Então, ele é considerado o chefe dos sacerdotes. É uma figura, nesse caso aqui, simbólica, para representar o ofício do sacerdote. E desce para a gola das vestes do sacerdote. Esta gola, a gente pensa nessa parte aqui, né? Da camisa, assim, a parte aqui do pescoço. Na realidade, essa palavra gola, ela quer traduzir que vai até a barra da túnica, lá embaixo no pé. E o que isso significa, né? Imagina você agora, um óleo que é derramado aqui na cabeça e vai descendo pela barba, que transpassa o corpo inteiro e que chega lá no pé. Isso é uma figura para mostrar a unidade. Daqui até lá embaixo é a mesma coisa. Isso tem a ver com a união do reino de Israel. União espiritual. Enquanto povo que também tinha uma união agora preciosa. A união do povo de Deus é uma união preciosa aos olhos de Deus. E essa fragrância perfumada que o óleo representa, o perfume traz uma espécie de prazer. Assim também é a união em Cristo Jesus. Ela é descrita pelo apóstolo Paulo como o bom perfume. Quando a igreja cristã está reunida, está unida, está em harmonia, está em paz em torno de Cristo Jesus, ela é como um perfume cheiroso e suave. Então, esse óleo que perpassa todo o corpo de Arão, ele representa aqui no Salmo a unidade do povo de Deus. Representa uma coesão, representa um povo que tinha o mesmo objetivo, que olhava para o mesmo lugar. E aí a gente vai lá para o livro de Hebreus, e ele diz que nós olhemos sempre para o autor e consumador da nossa fé. Onde é que está a unidade do povo cristão? Ela não está nas amizades. Ela está em torno
do mesmo objetivo, que é o objetivo que Cristo tem para a sua igreja na terra. Quando é que a gente pode considerar que uma igreja é unida? Quando o povo se dá bem para fazer feijoada, quando o povo se dá bem para fazer churrasco, quando o povo se dá bem para jogar baralho. Tudo isso é legal, tudo isso é importante, porque nós precisamos desta parte social, mas não é e nem pode ser isto que nos une enquanto igreja. Isso é o clube que faz. Se eu estou na igreja ou por causa dos eventos que me unem enquanto confraternização, eu não estou necessariamente unido ao objetivo maior, à unidade cristã, que é ter Cristo como cabeça. No versículo 3, falando ainda um pouco sobre o óleo era algo também considerado na cultura do Oriente Médio uma coisa de cavalheirismo. Por exemplo, era um refresco que se colocava tanto na cabeça como nos pés de quem viajava muito pela escaldante Palestina, que era muito quente. Imagina, né? É aquela espécie daquele talco que se bota em cima da sujeira sem tomar banho. Então, era um óleo que servia também para disfarçar o cheiro, mas que também era considerado uma elegância. Assim, quando uma pessoa chega na sua casa, uma visita, e ela tira o sapato e você dá um chinelinho para ela calçar, é considerado uma cortesia, assim também esse óleo era. Mas aqui o óleo não tem a ver com isso, tá? Eu já escutei pregações que se focam nisso. Pregações do Salmo 133, que ficam o tempo todo focadas na união apenas fraterna. E por isso eu disse, o título do Salmo não está tão apropriado, porque esta união da qual o Salmo está falando é uma união em Cristo Jesus. Indo para o versículo 3. Essa união é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Hermon, de acordo com os livros de geografia da Palestina, é o monte mais alto da localização norte de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. E diz que o pico, né, o cume do Monte Hermon, é coberto por neve quase a maior parte do ano. E lá nos pés do Monte Hermon tem vários lagos. O Monte Hermon é tão alto que ele pode ser visto a quase 200 quilômetros de distância. Então, o seu pé, que é cheio de alagados, evapora. E aquele vapor, ele cai em forma de orvalho e ele traz também umidade para a terra. Aqui, novamente, a gente pode cair na tentação de dizer o refresco, né? Esse orvalho que cai traz um refresco. Não é esse também o sentido. Notem que aonde que o orvalho cai? Voltem lá para o versículo 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O problema é que entre Hermon e Sião tem uma distância de 180 quilômetros. Uau! Então, aqui é uma figura novamente de linguagem. Para dizer que o mesmo orvalho que cai aqui, cai a 180 quilômetros de distância. Aqui você não deve entender que necessariamente o orvalho, literalmente, que cai aqui, também cai lá. Aqui ele está fazendo novamente uma comparação, para dizer a mesma coisa que tem aqui, tem aqui. É unidade. Unidade de espírito, unidade de reino. E aí, qual é a ideia? Da onde cai o orvalho? De cima. Novamente, então, é como o óleo. O óleo é derramado de cima para baixo. O orvalho cai de cima para baixo. Essas figuras são importantes. E o historiador do Oriente Médio, ele diz que o morador do contexto ali da Palestina, ele iria compreender essas duas figuras com muita facilidade. Porque aquilo que cai de cima é considerado como algo que vem de Deus. Para nós é assim, mais ou menos, também. A gente pensa na chuva, pensa como algo que vem de Deus. O óleo vem de cima, o orvalho vem de cima.
Então, novamente, a comparação aponta para Deus como aquele que concede a união. Essa união escorre de cima para baixo. E ela nos une. E aí ele termina o Salmo dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Sião era o local onde Deus derramava as suas bênçãos. Não por ser o Monte Sião. O foco não é o Monte Sião. Se a gente pegar o Monte Sião como foco, a gente vai cair nesse reducionismo que alguns caem de dizer que tem que ir lá no Monte Sião orar, que é mais forte a oração do que orar aqui no cantinho da minha casa. Não é esse o ponto. O ponto é, o que significa o Monte Sião? Nós já vimos, o Monte Sião é onde estava o templo. O templo significava, para aquele contexto, a presença do próprio Deus. O lugar para onde o povo peregrinava, o lugar para onde o povo ia receber instrução, o lugar para onde o povo ia oferecer os seus sacrifícios e adorar a Deus. É dali que Deus derramava as suas bênçãos. Então, agora você começa a ligar, faz a ligação de trás para frente do Salmo. Essa união que ele fala lá no versículo 1, ela desce de Sião. O que isso significa? Ela desce de Deus. O sentido é a união em torno do mesmo Deus. Davi agora tinha um povo, uma nação unida em torno do mesmo Deus. E isso fez com que a nação de Israel prosperasse. Então esse salmo, ele é muito bonito quando compreendido dessa forma, porque ele nos faz ir além daquela simples união que a gente às vezes talvez compreenderia como a união de duas pessoas, a união de um grupo. No reinado de Davi, o reino prosperou, foi justamente por causa do povo estar unido em Cristo. O rei tinha também esse papel de corrigir o povo, de exortar o povo, de ser também um porta-voz de Deus para o povo que ele governava. Depois de Davi, veio Salomão, o filho de Davi. Salomão é uma figura paradoxa na Bíblia. Paradoxa quer dizer que mistura os contrários. Ele é paradoxal porque, ao mesmo tempo que ele é considerado o homem mais sábio, mais inteligente, ele foi considerado um rei até um pedaço do seu governo bom, e depois foi considerado um rei mau. Porque Davi, ele teve um tempo que ele se afastou de Deus. Ele apostatou, as suas atitudes dão a entender isso, que ele apostatou, quer dizer, abandonou a fé, e a gente não sabe dizer exatamente se ele morreu fora da fé ou morreu na fé. Isso não dá para dizer biblicamente, porque a gente não tem exatamente um texto que afirme isso. Mas, ao que tudo indica, Salomão tenha morrido fora da fé. E aí, quando Salomão governou após Davi, então vieram novamente as idolatrias. Salomão chegou ao ponto de construir 2 bezerros de ouro e dizer ao povo: esses são os deuses que tiraram os nossos pais lá da escravidão do Egito. Abandonaram a Deus. E aí começou novamente uma guerra entre as tribos. A idolatria começou a tomar conta, mais especialmente das tribos do norte. A união foi desfeita, a união em Cristo. E como consequência, veio o juízo de Deus contra a nação do norte, que foi o cativeiro da Babilônia. O reino do sul, o reino de Judá, ainda permaneceu um pouco mais zeloso, por mais tempo. Mas não demorou também, foi um reino que se corrompeu. Tanto é que depois, passado um tempo, o reino de Judá também caiu nas mãos dos babilônios. E aí, vejam, é na falta desta unidade em torno de Cristo que nasce a figura dos profetas. Os profetas nascem para chamar o povo de volta para a unidade da fé. A unidade em torno de Cristo. E depois vem os profetas do exílio, quando o povo estava sofrendo a separação lá no exílio, por causa desta desunião, por estarem desunidos a Cristo. Os profetas vão anunciar: olha, hoje vocês estão desunidos, mas virá o Messias
que os trará de volta. Ele vai reunir vocês outra vez. Então, quando a gente agora vai escutar as profecias do Advento, que a gente vai ouvir, o Messias virá para reunir, ele trará vocês de volta. É porque o povo estava desintegrado, estava numa dispersão da unidade na fé. E é por isso que ele anuncia o filho de Davi. Porque lembra Davi que uniu o povo cuja descendência depois veio Jesus, que é o Messias prometido que vem para unir os cristãos em torno de uma única fé salvadora. Quem são os que estão unidos hoje em Sião? São todos aqueles que confiam em Jesus como seu único, seu verdadeiro e seu suficiente Salvador. Quando nós estamos em Cristo, então, mesmo apesar de algumas diferenças que temos entre nós estamos unidos, estamos vivendo em união. O povo de Deus precisa se enxergar como uma verdadeira família. A igreja é um lugar de comunhão. E é um lugar de comunhão porque a igreja não é minha, ela não é tua, ela não é do fulano, ela não é do Beltrano. A igreja é de Deus. E quem é a igreja? Somos nós. Mas a igreja se organiza não em torno dos objetivos humanos, mas organiza-se em torno dos objetivos traçados e ensinados pelo próprio Deus. Por isso é tão triste quando a gente vê igrejas e congregações que muitas vezes se desmancham ou estão divididas, como Paulo teve que exortar a igreja de Corinto, porque estava dividida. Estavam formando núcleos, bloquinhos, ou então a gente diria as panelinhas, né? E estavam deixando de ser um povo unido. E as nossas igrejas correm o mesmo risco. Por exemplo, há momentos em que a gente presencia coisas tristes. Fulano agora está num cargo de diretoria, vamos dizer assim. Mas aí o outro lá que não gosta daquele fulano, ele não colabora com as atividades da igreja porque ele não gosta daquele fulano. Mas então ele não está unido em Cristo Jesus. Porque se aquele fulano que ele não gosta, mesmo que ele não goste, ele está fazendo um trabalho que é correto à luz da palavra de Deus, então eu preciso estar unido com ele no trabalho do reino de Deus. Do contrário, eu estou fazendo um trabalho para mim. Conseguem compreender isso? Então, igreja é um lugar de comunhão. E aí a gente pode pensar assim, e como a gente estabelece essa comunhão, por exemplo, com cristãos de outras denominações religiosas? Ou até mesmo dentro da própria IELB, que é uma igreja tão diferente dependendo da região onde a gente está. Bom, há diferenças que são culturais. Por exemplo, a forma de adorar, o jeito de cantar. Umas gostam de canções mais joviais, outras gostam de canções mais tradicionais. Umas são mais espécie de meio sertanejas nos seus hinos. Isso são diferenças culturais. Isso não deveria tirar a nossa unidade. Mas há diferenças que são fatais. E essas diferenças nós precisamos abominar. Como, por exemplo, igrejas que negam a Trindade, igrejas que negam a divindade de Cristo Jesus, igrejas que negam a autoridade da Escritura Sagrada, que tratam a Escritura sem o devido temor e respeito que ela merece. Então, com estas confissões de fé, nós não podemos ter unidade. Mas agora, com aquele meu irmão que serve o mesmo Deus, que tem o mesmo Cristo como Senhor e Salvador, mas que canta diferente, que tem um culto um pouco diferente do meu, com esse eu posso estar unido no mesmo Cristo. Porque é em torno de Cristo que nós nos tornamos uma única igreja cristã. E esta única igreja cristã, ela não tem a ver com denominação. Denominação é o lugar onde nós servimos a Deus. Mas a verdadeira igreja cristã
é composta por todos aqueles que no seu coração creem única e exclusivamente em Jesus Cristo como seu verdadeiro e suficiente Salvador. Que Deus, Espírito Santo, que nos uniu a Cristo e que nos tornou como igreja unidos, Ele nos mantenha sempre unidos, apesar das nossas diferenças. Que nós olhemos sempre para Jesus, o autor e consumador da fé. Que estejamos sempre lá em Sião, recebendo a instrução que vem do nosso Deus. Amém. Hoje é mais curtinho porque o salmo é mais curto. Mas agora a palavra está aberta. Se vocês querem se pronunciar, fiquem à vontade. Pastor, eu posso fazer uma pergunta? Pode. No início, o senhor mencionou ali o trabalho do rei Davi de reunificar o reino, essas coisas todas aí. E a gente lembra, né, pastor, que o reinado de Davi e o exército de Davi, principalmente, era um exército, vamos dizer assim, muito poderoso, né, porque Deus estava sempre junto com eles, né. Eles avançavam e conquistavam e coisa e tal. E pelo que, eu não sei se eu estou certo, eu queria até conferir com o senhor isso, tá? Mas pelo que eu tenho agora na mente, e não deu para eu conferir agora na Bíblia, mas eu acho que a cidade de Jerusalém, onde depois foi estabelecida a sede do reino, é uma cidade que existia já, né? Que foi, na verdade, uma das conquistadas por Davi, e pelo que eu também sei, ela foi uma estratégia militar por estar situado no alto do monte, porque Jerusalém, na verdade, é lá em cima, né? E pelo que eu sei, era essa a estratégia do rei Davi para vamos dizer, para dificultar os inimigos a se aproximarem, né? E isso, de certa forma, até remete a gente ao castelo de Wartburg, né? Que o Ricardo conhece também, porque ele esteve lá em Wartburg, onde Lutero ficou, entre aspas, preso depois que ele foi excomungado. Aquele castelo, pastor, ele fica no pico de uma montanha, muito, muito difícil de chegar até hoje. Inclusive, os ônibus, eles chegam até mais ou menos uns 500 metros do castelo. Dali para frente é a escada, e hoje já tem banco, sabe? Mas assim, ó, a Jerusalém foi, pelo que eu me lembro, foi uma estratégia assim do rei Davi. Não sei se eu estou certo. O senhor está correto. Embora essa estratégia tenha vindo da inspiração da ordem divina, não é? Deus o orientou para que ali fizesse a sede do templo. Quando já tinha falado isso para Salomão, mas Salomão não pôde para... Não. Deus orientou Davi que constrói a tenda, né, o tabernáculo, e depois Salomão, então, prossegue construindo o templo. E é isso mesmo. Muito obrigado. Legal essa comparação que o senhor faz aí com o castelo de Wartburg, lá também, onde Lutero ficou aprisionado. Eu acho que todo luterano devia ter a oportunidade de uma vez entrar naquele castelo lá, só para ver aonde que ele estava preso. Preso, não é? Ele não estava preso, na verdade, né? Tem até uma coisa interessante, eu não sei escondido. Na verdade, ele estava protegido, né? Uhum. Tem uma alguém comentou, eu não sei se isso é verdade ou se é lenda e tal, né? Porque quando ele estava lá no castelo, lá em Wittenberg, estava acontecendo algumas coisas que não agradavam Lutero. Por exemplo, as pessoas estavam depredando lá aquelas imagens dos santos e coisa e tal. Porque, na verdade, aquela igreja era, até então, uma igreja católica, né? E o Lutero, ele teria... O Lutero teria dito que ele não aprovava essas coisas aí. E aí foi onde que ele tomou a decisão de ele não ficar mais dentro daquele castelo lá, de voltar para Wittenberg e tentar liderar aquele povo da forma, né, como ele imaginava. E ele teria dito o seguinte: quando ele saiu do castelo, o castelo de Wartburg, porque aquele castelo, na verdade, é um castelo que é uma fortaleza, né? É um castelo para se refugiar de guerras, né? E aí ele teria, quando saiu para ir em direção a Wittenberg, ele teria falado assim, ó:
eu não vou mais ficar dentro desse castelo aqui, porque eu tenho coisa para fazer, porque, na verdade, eu confio em meu Deus, e o castelo forte, de verdade, é Deus. E ali teria nascido, segundo alguns, a nossa Ou vida. no Castelo Forte. Não sei se é verdade, tá? Alguém comentou isso. Ok, obrigado. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Oi, pastor, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. Pastor, eu queria fazer só uma contribuição. O pastor falou bastante sobre o óleo e tem uma figura de linguagem muito interessante. Além de tudo que o pastor falou, né? Que o óleo, além de ele ser utilizado como recurso medicinal, por exemplo, até para tratamento de piolho, para tratamento, por exemplo, com receptividade na casa, como o pastor falou, ele também é uma figura que é muito utilizada para o próprio Espírito Santo, né? Que é basicamente o que nos une como cristãos, que o Espírito Santo está totalmente ligado com a palavra de Deus, né? Então, onde a palavra de Deus ela é pregada de maneira correta, ali está a presença real de Cristo, né? E nós, como seu corpo místico, né? O corpo místico da igreja. E é muito legal sobre isso, como a linguagem do Consolador está muito ligada ao óleo, né? Porque a pessoa, quando ela dirigia o caminho dela, chegava cansada, chegava com os pés doendo, e era utilizado o óleo como alívio, como consolo, né? Por isso, né, talvez que seja utilizada essa linguagem do Consolador. E é uma coisa que está totalmente ligada ao que o pastor falou, né? Dessa união, desse consolo que o Espírito Santo nos proporciona por meio da palavra de Deus. Perfeito, Wagner, muito obrigado. Isso faz lembrar aquela profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando falando sobre o Espírito Santo, Joel diz, derramarei sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é descrito já nas antigas profecias como algo que seria derramado sobre a vossa carne, inclusive, diz Joel, né? Então, obrigado. Essa é uma contribuição bem legal e generosa. Mais alguém? Pastor amado, muito obrigado pela orientação, pelo estudo. Muito obrigado. Bênçãos de Deus para o senhor e sua família. Obrigado, seu Ari. Muito bom ver o senhor aí recuperando-se, né? Seu Ari que passou recentemente por um probleminha de saúde também, teve que fazer um remendinho no coração, mas já está, pela graça de Deus, aí firme e forte, já veio no culto, já veio no coral, então, graças a Deus, está se recuperando muito bem. Deus continua abençoando ao senhor, seu Ari, e toda a sua família também. Mais alguém dos irmãos gostaria de se pronunciar?